Olá, meu nome é Daniel Spinelli e nesse vídeo eu vou apresentar um pouquinho do meu trabalho para você. Se você busca um facilitador para um workshop ou um palestrante, eu te convido a ficar até o final do vídeo junto comigo para você conhecer um pouquinho da minha abordagem. Às vezes na nossa intenção, na nossa índole, no nosso caráter, já está marcado o ajudar. Isso que eu estou propondo aqui, do ambiente de mais confiança ainda, de conflitos mais produtivos, de comprometimento, de ter a liberdade de pedir ajuda, isso aqui já está em vocês, já está na maioria das pessoas. O que a gente circula nas empresas para ajudar as empresas a descobrirem que na prática, na maioria das vezes, elas não estão fazendo. Às vezes até por uma situação louvável, que elas estão tão focadas em entregar o melhor possível delas, que elas passam ali e não vê a pessoa precisando de ajuda. E a gente cria essa cultura de cada um por si. Muitas vezes pura falta de ligar esse radar, de despertar para que tenha ali seres humanos em volta de nós. Tem uma coisa que sempre despertou muito minha curiosidade, que é a questão do equilíbrio entre gerar resultados, entre produtividade, com uma qualidade de ambiente no trabalho, em um lugar onde as pessoas gostem de trabalhar. E isso a gente sabe que depende de muito mais do que os aspectos técnicos. Isso depende muito do aspecto comportamental das equipes e especialmente das lideranças. E aqui surge um lema, que eu acho que é um lema fundamental, que isso não está no livro, foi inspiração minha lendo o livro. Problema de um, problema de... É isso aí. Se a gente conseguir, no nosso time, implementar a cultura de problema de um, problema de todos, não vai problemas ou pedidos de ajuda para baixo do tapete, para dentro da gaveta, ele vem para onde? Para cima da mesa. E a gente ataca o quê? A pessoa que trouxe o problema? A pessoa que pediu ajuda? Não, a gente ataca a questão. A velocidade de aprendizado e transformação de um time que cultiva esse comportamento é extraordinária. São mais de 30 anos como líder e mais de 20 anos desenvolvendo pessoas. Nesse período, além da minha paixão pela educação, que eu já herdei da minha mãe, já falecida, mas uma educadora, que acabou me trazendo esse legado. Eu honro levando a educação, só que para um ambiente onde eu circulo mais, que é o ambiente corporativo. Também sou apaixonado por estudar esses temas. Pessoas um tempo depois e ver de fato o que mudou, o que facilitou, né? Quais capacidades ela está ali demonstrando no dia a dia. Então, uma das formas da gente fazer isso são os resgates, né, um tempo depois, para medir assim, os ganhos rápidos, né, o que as pessoas colocaram em prática, e também materiais de reforço de aprendizagem, né, que normalmente vem bastante coisa, como tudo, né, bastante informação, e que vai caber a nós, como falou esse grupo aqui, ver o que tem ali que é meu, o que tem ali para mim, então eu vou naquilo. Então, eu ser capaz de gerenciar a minha própria atenção, eu ser capaz de ser mais protagonista e ter mais autonomia em relação a onde eu vou. E eu não ser tão arrastado pelas coisas e eu ser capaz de ir lá daquilo que realmente vai fazer a diferença para mim. Então, sempre em minhas palestras eu trago um pouco da fundamentação. Lógico, de uma forma descontraída, de uma forma gostosa, leve, que eu acho super importante para o ambiente de aprendizagem, mas sempre fundamentado. Por exemplo, Brené Brown é uma das minhas referências, é a autora do livro A Coragem para Liderar, ou A Coragem de Ser Imperfeito. Também Simon Sinek, autor do recente livro O Jogo Infinito, mas também muito famoso pelo Comece pelo Porquê. Otto Scharmer, da Teoria U, Patrick Lencioni, dos 5 Desafios das Equipes, e por aí vai. São esses apenas algumas referências do que eu tenho estudado para trazer como base para os trabalhos que eu tenho executado. Então, 3/4 do livro é o Patrick Lencioni contando essa história hipotética, mas que facilmente poderia ser uma realidade, e aí a Kathleen transformando esse time dela a partir de uma metodologia que dele para o livro, e o quarto final do livro fala, agora eu vou explicar para vocês o que a Kathleen fez com o time. E o que a Kathleen fez com o time é o resultado da pesquisa do Table Group, que eu presido, né? Ele é presidente do Table Group, que trabalha com desenvolvimento humano de times e líderes há muito tempo, e eles fizeram uma pesquisa para identificar quais são os 5 comportamentos dos times realmente coesos.
Coesão no sentido de alta performance, mas não uma alta performance a qualquer custo. Uma alta performance que, ao mesmo tempo, você tem pessoas engajadas, com vontade de trabalhar lá, com pessoas de fora daquele time, querendo entrar naquele time, de tão joia que é trabalhar naquele lugar. Então é alta performance com qualidade de ambiente, uma qualidade de cultura. Nas minhas buscas, eu também já fui parar no Vale do Silício, estudando Mindfulness como um instrumento de desenvolvimento da inteligência emocional para lideranças, lá com o pessoal que fundou esse método no Google. Foi um ano de estudo, onde eu tive 2 vezes lá no Vale com colegas de sala do Google, da Facebook na época, Salesforce, Disney, entre outros. Esta mesma curiosidade já me levou para a Índia, para um sabático, onde eu fiquei praticamente 6 meses lá pela Ásia, especialmente na região dos Himalaias, estudando um pouco da contemplação da mente, da meditação e da filosofia tibetana. Bom, com toda essa experiência, eu junto tudo isso e procuro trazer para as pessoas um pouco desse despertar. Autoconhecimento. Aliás, eu estou para ver alguma coisa que autoconhecimento não é o primeiro pilar. Porque tudo que a gente estiver trabalhando em termos de qualidades humanas, autoconhecimento é por onde começa. Porque se eu não sei onde eu estou e eu não me percebo, é difícil eu conseguir me movimentar. Daí eu começo a achar que todos os problemas são de todas as pessoas à minha volta, menos mil. Que é, se eu tenho alguma possibilidade de fazer algo a respeito de alguma coisa, começa por mim mesmo. É um valor meu de que é importante um profissional para alcançar um sucesso verdadeiro, seja esse profissional numa posição de liderança ou seja membro de um time, que precisa olhar primeiramente para dentro. Trabalhar esse lado interno, autoconhecimento, autoliderança, autorresponsabilidade, são alguns dos temas que eu trago como uma provocação, para que as pessoas pausem um pouco a agitação do seu dia a dia e olhem para esse mundo interno que a gente tem e que influencia demais as nossas relações e a forma como a gente trabalha, consequentemente, também os nossos resultados. Gente, uma das coisas, talvez seja um dos maiores aprendizados que eu já tirei dessas formações que eu fiz sobre inteligência emocional, estudos sobre gestão emocional, estudos até sobre produtividade. Eles estão dizendo a importância da gente ser capaz de pausar, que seja uma pequena pausa. Então, eu queria propor que a gente, nesse momento, fosse na contramão do que o nosso piloto automático tende a fazer, que a gente já entre em agitação e a gente se permita 1 minuto. Pode ser? Vocês topam? Eu conduzo aqui a gente fazer 1 minuto com foco na respiração. Está dizendo que se você aprender o hábito, implementar na sua vida o hábito de ser mais otimista, de olhar para tirar aprendizado dos problemas, o que você faz diante de uma situação desagradável, isso vai determinar o teu resultado. Você treina inclusive o teu cérebro para lidar com isso. Está fazendo sentido para vocês? Então passa aqui nesse vídeo algumas imagens dos meus trabalhos, eu encontrando times, eu encontrando líderes, o que aliás já me levou para mundo afora. São mais de 20 estados brasileiros, onde eu já tive com mais de 200 organizações, são mais de 50 mil participantes desses eventos que eu tive a oportunidade de falar. Também já estive em outros 9 países fazendo trabalhos de facilitação, encontrando sempre pessoas que buscam o seu desenvolvimento. Então, se aí, na sua organização, no seu evento, tem pessoas que buscam aprender, que buscam se desenvolver, eu acredito que tem um conteúdo muito interessante para apoiar essas pessoas no seu processo de aprendizagem, através da minha experiência, através dos meus estudos e também através das pesquisas que eu venho fazendo. Então, fique à vontade de fazer um contato comigo ou com minha equipe para a gente debater sobre como funcionaria um evento em que eu participe junto com você aí na sua empresa ou na sua convenção. Um abraço e até breve.